Salve galera, nesse vídeo aqui eu vou contar um caso bizarro, podre mesmo, desse maldito sistema que a gente vive. Uma amiga da minha mãe, há uns 6 anos atrás, perdeu o único filho dela num acidente de moto. E eles são de uma família assim, pobre, né? bem humilde, sabe? E ela fez o enterro do filho dela, aliás, né? Ela nem sequer tinha dinheiro para fazer o enterro do filho. Então ele foi enterrado, né, de forma pública. Só que não é nada de graça, pois quando a família não paga o túmulo, os restos mortais, os ossos, são removidos em torno de 3 a 5 anos, depende do município. E ela foi notificada hoje para tomar uma providência, porque senão eles iam remover, praticamente jogar os restos do filho dela no lixo, né, em qualquer canto que eles fazem aí. Olha só que tristeza, cara. Uma mãe ser intimada, não é? Olha, vamos remover aqui os ossos do seu filho, né? Como se fosse um cachorro, qualquer coisa, sabe? É terrível. Esse é o maldito sistema que a gente vive, que você tem que pagar até para morrer. Você perde um ente querido, um filho, uma mãe, um pai, e você ainda tem que passar por essas humilhações. E a coitada não tem dinheiro, cara. E começou a chorar, não é? É uma humilhação muito grande para uma mãe, um sofrimento, não é? Ela perdeu o único filho dela e agora está recebendo a intimação para retirar os ossos dele lá. Aí eu fiquei sabendo, minha mãe me contou, eu fui e paguei isso daí, deu R$ 1.300, sabe? Pelo menos pro coitado ter um descanso, cara. Ter, sabe, para a mãe não sofrer, poder visitar ele nos dias de finado, essa coisa assim de família, pelo menos isso, cara. Olha só como é que o Estado trata as pessoas, como nada, como lixos descartáveis. Nós somos números, que é o nosso CPF. Para o Estado somos só escravos, a gente só serve para trabalhar, pagar imposto e a vida da gente não significa nada. Nós já nascemos devendo e quando morremos temos que pagar ainda, cara. É surreal. Eu fiquei assim chocado, né? Uma mãe receber uma ligação, né? Uma intimação assim, para ela ter que tomar umas providências, senão vão remover lá os ossos do filho dela, jogar no lixo ou qualquer outra coisa que seja, né? Como se não bastasse tanto sofrimento, né? E tem que passar por umas humilhação dessa, cara. E o filho dela morreu trabalhando, para vocês verem como que é a vida. Não é à toa que Arthur Schopenhauer dizia, né, que isso daqui é dor e sofrimento. Coitado ganhando pouco, correndo igual um louco como um motoboy aqui em São Paulo, sofre um acidente, não é? A mãe sofreu pra caramba, coitada se virando para sobreviver também. E ainda tem essas humilhações, essas surpresas da vida, cara. E depois, quando a gente aprende como tudo isso daqui funciona, né? Desde o nosso nascimento até a nossa fase final aqui, cara, a conclusão, pelo menos aqui eu cheguei, cara, é que não vale a pena trazer mais alguém para esse mundo desgraçado, cara. A gente nasce, eles já nos dão um nome, número, batismo, ideologias de religião do que a gente tem que acreditar ou não, uma escola que nos força a aprender coisas que o sistema quer. Eles já matam desde cedo o nosso pensamento crítico, as nossas dúvidas, as nossas curiosidades da vida, os nossos sonhos, e depois nos jogam num maldito mercado de trabalho. Tal profissão tem um PIS aqui, ó. Você vai ser o escravo de tal área para pagar imposto e terminar a vida ferrado e lascado com uma maldita aposentadoria. E o pior de tudo é que nem isso a maioria das pessoas conseguem. Muitas têm que trabalhar aí até com 60, 65, 70 anos. Muitas nem sequer conseguem um registro em carteira, por mais que seja uma bosta, igual muitos reclamam da CLT, do trabalho, mas tem pessoas que nem sequer conseguem isso, cara. Eu já sofri tanto com desemprego, né?
que eu tive que me submeter assim a qualquer serviço desgraçado, cara, tendo que passar um monte de humilhação por um salário de fome. E eu olho meu pai, cara, meu pai também passou tanta coisa, né? Quando eu era garoto, eu ajudava ele nas construções, né? Porque ele era pedreiro. E a gente passava muitos apuros também, sabe? Pessoas caloteiras, uns trampos duros, pesado. Nossa senhora, cara. Minha época de escola também, né? A maioria dos meus amigos, cara, já partiram desse mundo desgraçado, mano. Alguns por terem nascido numas famílias fodidas, desestruturadas, com pais alcoólicas, mães, sabe? Promíscuas, por se dizer, né? Briga dentro de casa, alguns entraram pro tráfico, outros vítimas de violência, acidente. E eu, pela condição difícil que eu tinha, né? Eu posso dizer, eu dei a volta por cima, mas eu não me sinto um vitorioso nisso, cara. Eu não tenho, sabe, esse orgulho de bater no peito, nossa, eu venci. Não, eu não venci nada praticamente. Quando eu comecei a conquistar as coisas que eu queria, o sonho já tinha morrido, já não era mais a mesma vibe, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a cabeça da gente muda, o que a gente achava legal já não é mais, sabe? Não existe vitória, cara. Você vai morrer no final. A vida é uma coisa de louco. Eu lembro do meu avô, cara assim, totalmente feliz com a vida, era maestro, tocava num monte de canto, né? Ele era um ícone ali em Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Por parte de mãe, né? Esse avô meu. E quando eu vi, cara, a reta final dele, assim, foi de partir o coração. Teve as duas pernas amputadas, ficou entubado por um baita tempo, sabe? Já tive uma tia minha que morreu esfaqueada, um primo que morreu esmagado num portão. Já vi um monte de tragédia, né? Com 6 anos de idade eu já contei essa história lá no canal Forever 78. Minha mãe tinha me pegado da escola na Vila Mariana, aqui na zona sul de São Paulo. E um cara havia acabado de sair de uma lanchonete, chegou um sujeito com moto e atirou na cabeça dele, cara. Bem na nossa frente. Um ano depois eu saí do portão de casa, encontrei um cara assim, esfaqueado, cara. Aquele bucho, né? As tripas, as coisas tudo pra fora. Eu falei, caralho, mano. A zona sul de São Paulo, os anos 80 e 90, cara, era uma matança do caralho. O meu pai era colega do Cabo Bruno, cara, né? O negócio era sinistro. E desde garoto eu me perguntava, né? Qual que é o sentido de tudo isso daqui, cara? Às vezes quando eu tava num trabalho, me lascando, suando igual um porco, dentro de uma fábrica de lona, picotando, máquina quente, né? Eu me perguntava, né, pra que tudo isso daqui, cara? E até hoje, às vezes, eu me pergunto, sabe? Hoje eu não preciso esquentar a cabeça tanto com o trabalho, né? Tem as coisas que me dão conforto, mas mesmo assim eu me pergunto direto, né? E a conclusão que eu chego é que ela não tem sentido nenhum. Assim como os animais, isso está aí até em Eclesiastes na Bíblia, não é? A nossa vida se baseia em sobrevivência e em reprodução, não é? Nós não somos diferentes. Morreu, acabou. O mundo não recompensa ninguém por ser honesto, justo. Pessoas canalhas, sacana, conseguem sucesso. Os justos também são massacrados. E a vida que muitos dizem feliz pode acabar num piscar de olhos, não é? Quantos que não saem aí para trabalhar, sofrem um acidente, tragédias acontecem, enchentes, não é? E existe felicidade na vida? Claro que existe, né? Elas são momentos que tudo pode se acabar, igual o caso que eu estava contando da mãe, né? Ela era feliz quando o filho chegava em casa, aí um dia ela perde ele num acidente. Pronto, cara, a vida dela praticamente acabou ali, ela mudou muito das vezes que eu vi ela. E dá para ser feliz depois disso, né? E dá para ser feliz você receber uma ligação, uma intimação, para você ter que pagar, senão vamos retirar os ossos do seu filho, né? Que mundo desgraçado, né, cara? Eu tento ser legal com todo mundo aí, cara. Entender as pessoas.
Eu não quero passar, tipo, conteúdo para baixo, procuro falar a verdade, né? Às vezes eu acabo me desabando também, assim, expressando umas coisas que eu sinto e penso. Essa é a minha visão de mundo, né? E viver, não é? Até o dia da nossa hora aí, né? Eu tento viver o melhor possível aí, cara. Trazendo um pouco de alegria para os meus pais, aproveito o tempo que eu posso com eles, com meu irmão. Me dedico nas coisas que eu gosto. E sobre a vida, o que eu tenho a dizer, cara? Obrigado pelos bons momentos. Procuro viver de forma simples, aí sem prejudicar ninguém, não é? Como dizia Sócrates, o mal só é mal porque ele é ignorante, cara. A vida é tão curta, cara, não vale a pena esquentar a cabeça por causa de ninguém, prejudicar ninguém, roubar algo que é do outro, né? E um forte abraço a todos aí, galera. Até um próximo vídeo.